Meus irmãos, boa tarde. Nós vamos iniciar o nosso estudo bíblico, nossa reunião de oração de hoje, lendo 2 Samuel capítulo 18, do versículo 1 até o versículo 33. 2 Samuel 18, de 1 a 33, a palavra do Senhor diz assim: Contou Davi o povo que tinha consigo e pôs sobre eles capitães de 1000 e capitães de 100. Davi enviou o povo, um terço sob o comando de Joabe, outro terço sob o comando de Abisai, filho de Zeruia e irmão de Joabe, e outro terço sobre o de Itai, o geteu. Disse o rei ao povo: Eu também sairei convosco. Respondeu, porém, o povo: Não sairás, porque se formos obrigados a fugir, não se importarão conosco, nem ainda que metade de nós morra, pois tu vales por 10.000 de nós. Melhor será que da cidade nos prestes socorro. Tornou-lhes Davi: O que vos agradar, isso farei. Pôs-se o rei ao lado da porta, e todo o povo saiu a centenas e milhares. Deu ordem o rei a Joabe, a Abisai e a Itai, dizendo: Tratai com brandura o jovem Absalão, por amor de mim. Todo o povo ouviu quando o rei dava ordem a todos os seus capitães acerca de Absalão. Saiu, pois, o povo ao campo a encontrar-se com Israel, e deu-se a batalha no bosque de Efraim. Ali foi o povo de Israel batido diante dos servos de Davi, e naquele mesmo dia houve ali grande derrota com a perda de 20.000 homens, porque aí se estendeu a batalha por toda aquela região, e o bosque naquele dia consumiu mais gente do que a espada. Indo Absalão montado no seu mulo, encontrou-se com homens de Davi, entrando o mulo debaixo dos ramos espessos de um carvalho. Absalão, preso nele pela cabeça, ficou pendurado entre o céu e a terra, e o mulo que ele montava passou adiante. Vendo isto, um homem fez saber a Joabe e disse: Vi Absalão pendurado num carvalho. Então disse Joabe ao homem que lhe o fizera saber: Viste-o? Porque logo não o feriste ali, derrubando por terra? E forçoso me seria dar-te 10 moedas de prata e um cinto. Disse, porém, o homem a Joabe: Ainda que me pesassem nas mãos 1000 moedas de prata, não estenderia a mão contra o filho do rei. Pois bem ouvimos que o rei te deu ordem a ti, a Abisai e a Itai, dizendo: Guardai-me o jovem Absalão. Se eu tivesse procedido traiçoeiramente contra a vida dele, nada disso se esconderia ao rei, e tu mesmo te oporias. Então disse Joabe: Não devo perder tempo assim contigo. Tomou 3 dardos e transpassou com eles o coração de Absalão. Estando ele ainda vivo no meio do carvalho, cercaram-no 10 jovens que levavam as armas de Joabe e feriram Absalão e o mataram. Então tocou Joabe a trombeta e o povo voltou de perseguir a Israel, porque Joabe deteve o povo. Levaram Absalão e o lançaram no bosque, numa grande cova, e levantaram sobre ele muito grande montão de pedras. Todo Israel fugiu, cada um para a sua casa. Ora, Absalão, quando ainda vivia, levantara para si uma coluna que está no vale do rei, porque dizia: Filho nenhum tenho para conservar a memória do meu nome. E deu o seu próprio nome à coluna, que até hoje se chama o monumento de Absalão. Então disse a Ahimaás, filho de Zadok: Deixa-me correr e dar notícia ao rei de que já o Senhor o vingou do poder de seus inimigos. Mas Joabe lhe disse: Tu não serás hoje o portador de novas, porém outro dia o serás. Hoje não darás a nova, porque é morto o filho do rei. Disse Joabe ao etíope: Vai tu e dize ao rei o que viste. Inclinou-se Joabe e correu. Prosseguiu Ahimaás, filho de Zadok, e disse a Joabe: Seja o que for, deixa-me também correr após o etíope. Disse Joabe: Para que agora
correrias tu, meu filho, pois não terás recompensas das novas. Seja o que for, tornou Ahimaás, correrei. Então Joabe lhe disse, corre. Ahimaás correu pelo caminho da planície e passou o etíope. Davi estava sentado entre as duas portas da entrada. Subiu a sentinela ao terraço da porta sobre o muro e, levantando os olhos, viu que um homem chegava correndo só. Gritou, pois, a sentinela e o disse ao rei. O rei respondeu, se vem só, traz boas notícias. E vinha andando e chegando. Viu a sentinela outro homem que corria. Então gritou para a porta e disse, eis que vem outro homem correndo só. Então disse o rei, também este traz boas novas. Disse mais a sentinela, vejo o correr do primeiro, parece ser o correr de Ahimaás, filho de Zadok. Então disse o rei, este homem é de bem e trará boas notícias. Gritou Ahimaás e disse ao rei, paz. Inclinou-se ao rei com o rosto em terra e disse, bendito seja o Senhor teu Deus, que nos entregou os homens que levantaram a mão contra o rei, meu senhor. Então perguntou o rei, vai bem o jovem Absalão? Respondeu Ahimaás, vi um grande alvoroço quando Joabe mandou o teu servo, ó rei, porém não sei o que era. Disse o rei, põe-te ao lado e espera aqui. Ele pôs-se e esperou. Chegou o etíope e disse, boas novas ao rei, meu senhor. Hoje o Senhor te vingou do poder de todos os que se levantaram contra ti. Então disse o rei ao etíope, vai bem o jovem Absalão? Respondeu o etíope, sejam como aquele os inimigos do rei, meu senhor, e todos os que levantam contra ti para o mal. Então o rei, profundamente comovido, subiu à sala que estava por cima da porta e chorou, e andando dizia, meu filho Absalão, meu filho Absalão, quem me dera que eu morrera por ti, Absalão, meu filho. Meus irmãos, assim termina a história de Absalão com Davi. O texto é rico de lições. A primeira delas, meus irmãos, Davi aqui, o grande rei Davi, vence mais uma guerra. Ele vence mais uma batalha. Mais uma vez, ele alcança a vitória diante de Deus. Contudo, que ele construiu um império, ele venceu grandes batalhas, ele teve grandes conquistas na vida dele, ele não conseguiu conquistar o amor dos seus filhos. Algo tão importante na vida do rei, ou na vida de um homem, mais do que um rei, na vida de um homem, isso Davi não conseguiu, conquistar o amor do seu próprio filho. E aí ele sai vitorioso dessa batalha, mas não consegue conquistar o amor do próprio filho Absalão. Uma segunda lição, meus irmãos, aqui o texto diz que o povo todo foi lutar a favor de Davi, né? Liderados ali por Joabe, que era o grande general de Davi, e Joabe toma ali, por solidariedade a Davi, ele constrói aquela relação de ódio por Absalão, e ele assume essa tarefa, né, de destruir Absalão. Mas ao mesmo tempo Joabe não quer ficar mal com o rei, né? Então um dos homens vai dizer a Joabe, olha, Absalão vinha correndo em cima de uma mula e ele ficou preso. Alguns entendem que preso pelos cabelos, outros preso pelo pescoço. Ficou preso ali entre os arbustos daquele bosque. E aí Joabe vai dizer para ele, mas por que você não aproveitou e matou logo ele?
Se você tivesse matado ele, agora eu ia te dar um prêmio. Eu ia te dar uma recompensa, algumas moedas, mais um cinto, uma premiação por ter matado Absalão. E aquele servo de Joabe vai dizer: não, eu não podia ter feito isso, porque não era o desejo do coração do rei. Não é isso que o rei queria. E você mesmo, Joabe, ia vir contra mim depois. E aí Joabe, num gesto assim mais grosseiro, vai dizer: não, deixa que eu mesmo faço isso. Tomou lá as flechas e atravessou o coração de Absalão. Mas Absalão ainda estava vivo, né? Diz o texto da palavra, Absalão ainda estava vivo. E Joabe, para não carregar essa culpa sozinho, essa responsabilidade sozinho, encarrega os seus arqueiros de irem lá e terminarem de matar Absalão, né? Porque ele não queria carregar sozinho a culpa, né? Então ele incita, ele inicia, mas ele envolve outros para que ele não assuma sozinho a responsabilidade da morte de Absalão. Segue, meus irmãos, o texto da palavra, né? E aí nós vamos entender, né, que existe toda uma motivação legal, do ponto de vista da lei, que teoricamente justificaria a morte de Absalão, né? Absalão cometeu alguns pecados. Entre eles, ele matou o seu próprio irmão, né? Ele incita uma guerra contra o próprio pai. Ele adultera com as concubinas do seu pai, né? E ele tem uma relação de rebeldia com relação ao seu pai. Todos esses crimes, à luz do texto do Antigo Testamento, eram passivos de morte. Então se justificaria até a morte de Absalão. Mas a palavra de Deus vai nos dizer que Deus não tem prazer na morte nem do ímpio. Nem na morte do ímpio Deus tem prazer. Não é desejo do coração de Deus que ninguém morra, né? Deus não tem esse interesse, Deus não tem essa vontade. Que dirá Absalão, de maneira que nada justifica a morte de Absalão, por mais perverso que ele fosse, por mais que ele pudesse estar errado, ter feito escolhas erradas, atitudes erradas, ainda assim Deus não tem prazer nessa morte. Deus não deseja, né, que esse venha a sofrer e a morrer. Também, meus irmãos, nós vemos no texto o seguinte: tendo morrido Absalão, aí agora a questão é: quem vai dar a notícia a Davi? Quem vai dar a notícia ao rei? Afinal de contas, tudo que o rei pediu: olha, não façam mal ao meu filho. Naquela hora ali, pesa no coração de Davi o fato de Absalão ser o seu filho. Pesa no coração de Davi o fato de ele não ter sido um bom pai para o seu filho Absalão e para nenhum de seus filhos. E ali Davi é tomado de uma grande compaixão, grande dor naquele momento. E aí o que acontece? O que nós vemos aí? Alguém precisa dar a notícia. E Joabe então encarrega Ahimaás. Ou melhor, Ahimaás vai ao encontro de Joabe, pedir a ele: olha, deixa eu ser o portador da notícia. Eu quero ir lá falar com o rei. Mas Joabe chama um etíope e manda que o etíope vá lá. Vai você dar a notícia ao rei? Ahimaás insiste e Joabe permite, então vai você também. Os dois correm, Ahimaás chega primeiro, Davi está sentado lá na frente do palácio e alguém avista vindo Ahimaás, e Davi, com seu coração cheio de esperança, diz: olha, esse é um homem de bem,
ele vem trazer certamente uma boa notícia, e a boa notícia que Davi queria era que Absalão estava vivo. Era que alguém lhe dissesse que Absalão estava vivo. Não era essa, infelizmente, a notícia que Ahimaaz trazia. E Ahimaaz chega a Davi então para dizer a ele: olha, nós vencemos a guerra. E Davi pergunta: e como está Absalão? E aí Ahimaaz, com todo cuidado, vai dizer: olha, majestade, de verdade eu vim correndo, né? Então eu vi um grande alvoroço. Eu não sei, eu sei que nós ganhamos a guerra, mas eu não sei de verdade como está Absalão. Nós ganhamos a guerra, mas eu não sei de verdade como está Absalão. E ele diz: então fica aqui de lado, porque está vindo o etíope ali, o etíope vai saber me dizer o que aconteceu. E ele pergunta, e o etíope dá as mesmas notícias: nós ganhamos a guerra. E ao etíope também ele pergunta: como está Absalão? E o etíope responde: olha, que sejam como Absalão todos os inimigos do rei. Meus irmãos, é a mesma notícia. Uma notícia que ninguém quer receber. Uma notícia triste, uma notícia dura. Seu filho morreu. Mas são duas formas diferentes de dar esta notícia. Ahimaaz, ele usa uma forma construtiva, né? Ele dá a notícia de uma forma suave, de uma forma que Davi não se sinta agredido, né? De uma maneira pela qual Davi não sinta uma dor tão intensa, não provoque em Davi o que a gente pode chamar de um grande choque emocional, ali uma forma agressiva de dizer: olha, seu pai morreu, não, seu filho morreu, melhor dizendo, não. Ele fala de uma maneira que nós chamamos construtiva, uma maneira pacífica. É preciso dizer, não tem como não dizer, mas existem formas de se dizer. Já por outro lado, a forma como o etíope dá essa notícia, ele vai dizer: sejam como ele todos os inimigos do rei, né? Então ele entrega a mensagem de uma forma rude, sem se preocupar com o que o rei vai sentir. Ainda que naquele momento Absalão pudesse ser considerado sim o inimigo de Davi, mas naquele momento Absalão é o filho de Davi. Ele pode ser o inimigo do rei, mas ele é o filho de Davi, né? E Davi naquela hora chora pelo seu filho e não quer ouvir a notícia dada daquele jeito. Ele não quer ouvir a notícia daquela forma. Ele alimenta a esperança de que o seu filho esteja vivo, né? Então, meus irmãos, o que nós vemos da parte de Ahimaaz, diferente da parte do etíope, é que houve compaixão, né? É preciso dizer algo duro, é preciso dizer algo difícil, é preciso dizer algo duro de se compreender, de se aceitar, mas existem formas de se dizer, né? A palavra pode ser dura, ela pode ser difícil, mas existem formas de se pronunciar esta palavra. Ela não precisa ser cruel, ela não precisa ser covarde, ela pode ser branda. E é isso que Ahimaaz nos mostra aqui. E assim morreu Absalão. Não sem antes ter erguido, não é, um poste ídolo, um altar, assim como faziam os faraós, né? Porque Absalão, afinal de contas, já não tinha filhos, mas ele queria ser lembrado. Então ele constrói lá uma escultura enorme para que, por intermédio dela, ele pudesse ser lembrado ao longo da sua vida. Então é isso que nós temos aqui no texto da palavra do Senhor, né? Essas são algumas das lições que nós extraímos aqui deste capítulo 18 do segundo livro do profeta Samuel. Que nós, com todas elas, possamos aprender, meus irmãos. Que, por intermédio de todas elas, o Senhor tenha nos falado ao coração. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te agradecemos
porque Tu nos instrui por intermédio da Tua palavra. Através dela, ó Pai, por intermédio dela, Tu falas ao nosso coração. Ó Deus, Te pedimos agora que Tu nos dê paz, que Tu nos dê alívio, Tu nos dê a tranquilidade, Tu nos guarde, nos abençoe e nos livre de todo o mal. Cuida de nós, Santo Deus, e atende-nos a oração. Nós choramos em nome de Jesus, que nos ensinou a orar dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino e seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus, eu louvarei. Ele exaltado para sempre, exaltado o seu nome, louvarei. Senhor, sua verdade vai sempre reinar. Terra e céus glorificam seu santo nome. Ele exaltado, o Rei exaltado nos céus. Ele